Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 66ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Peço aos senhores vereadores e vereadoras e o público presente que se mantenham de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, peço ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 65ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 17ª Legislatura. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 65ª Sessão Ordinária em sua 17ª Legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito, a Avenida Presidente Vargas, número 256, sob a presidência do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, que solicitou ao primeiro secretário Israel Leôncio dos Santos a fazer chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Josimael Barbosa Interaminense, Marlan de Melo, Marcos da Silva Florencio, Moisés Sebastião da Silva
e Rubens Sestari Campos. Assim, havendo quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 65ª sessão ordinária, após convidou para que os presentes se colocassem em pé de frente ao pavilhão nacional durante a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, 64ª sessão ordinária, realizada no dia 20. Com a palavra, vereador Evair. Requeiro à mesa que seja dispensada a leitura da ata, tendo em vista que ela já é publicada no site oficial da Câmara. O requerimento oral do vereador Evair está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Está suspensa, então, a leitura da ata da sessão anterior. Não havendo grande expediente, peço ao senhor secretário que, na ordem do dia, promova a leitura dos requerimentos. Requerimento número 184 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando da Ilustre que nos informe em que fase se encontra o projeto de instalação do Mini Ceasa em nosso município. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. O requerimento número 184 de 2018, de autoria do vereador Josimael Barbosa Interaminense, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 185 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Marcelo Martelli Matos, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Presidente Epitácio, solicitando do mesmo que nos preste as seguintes informações. Se os produtores rurais de Presidente Epitácio, São Paulo, especialmente aqueles vinculados às associações existentes no território do município, estão de acordo com a localização do futuro Mini Ceasa, antigo posto fiscal, próximo à cabeceira da ponte. Caso contrário, na opinião dos produtores, qual seria o local ideal para a instalação do Mini Ceasa? Quais os produtores agrícolas cultivados pelos agricultores de Presidente Epitácio, São Paulo, especialmente aqueles vinculados às associações, e qual a quantidade produzida pelos mesmos? Se a produção hortifrutigranjeiras dos agricultores locais é suficiente para atender a demanda do comércio local, e se os produtores agrícolas depositados no Mini Ceasa poderão ser vendidos diretamente ao consumidor. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. O requerimento número 185 de 2018, de autoria do vereador Josimael Barbosa Interaminense, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 186 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor gerente local do frigorífico Marfrig, núcleo de Bataguaçu MS, solicitando do mesmo que nos informe quais foram os motivos que levaram a essa conceituada empresa a demitir seus servidores com residência em Presidente Epitácio, São Paulo, como ocorreu no mês em curso. Edson Pereira Jardim da Rocha, Edson Cachorrão, vereador proponente. O requerimento número 186 de 2018, de autoria do vereador Edson Cachorrão, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Moção número 026 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de apoio à proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, PEC número 2 de 2018, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, que inclui o parágrafo 2 no artigo 138 da Constituição do Estado, visando adequar a diferença da remuneração do salário padrão entre todos os postos de graduações da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na Polícia Militar do Estado de São Paulo vem ocorrendo uma injustiça e vergonhosa distorção entre o salário padrão do primeiro tenente em relação ao do segundo tenente, prejudicando dessa maneira esses oficiais de forma discriminatória e deplorável, trazendo descontentamento e desvalorização a esses pais e mães de família que juraram dar sua vida pela Polícia Militar em favor da população de nosso Estado. Requiro ainda que a aprovação desta seja oficiado ao senhor Cauê Marques, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apresentando os cumprimentos do Legislativo Epitaciano. Assinada por todos os vereadores. A moção número 026 de 2018, de apoio à proposta emenda constitucional do Estado de São Paulo, PEC 2 de 2018, está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, sobre o que não se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Moção número 027 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Márcio França, governador do Estado de São Paulo, a presente moção de repúdio à distribuição de folheto no Estado de São Paulo, recomendando a eutanásia aos cães portadores de leishmaniose visceral. Nesse contexto, como autênticos representantes do povo brasileiro, manifestamos vigorosa e publicamente nosso repúdio à distribuição de folheto no Estado de São Paulo, recomendando a eutanásia aos cães portadores de leishmaniose visceral. Contamos, para tanto, com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta moção, como forma de preservarmos o sistema político brasileiro e cumprimos o papel de representantes leais e honestos com aqueles que nos colocaram aqui. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. A moção número 027 de repúdio de 2018, de autoria do vereador Adenilton, está em discussão. Com a palavra o vereador Marlan. Estou aqui. Só dá um microfone para nós dois. É uma troca de gentilezas ímpar hoje aqui entre os pares. Tá uma troca de gentileza ímpar hoje. Alô. Né? Em fase de discussão dessa moção apresentada pelo colega Adenilton, eu vejo assim, que um folheto, para ele ser elaborado pelo governo do Estado de São Paulo, pela SUSEM, tem o carimbo aqui, do governo do Estado de São Paulo, da SUSEM, que é um órgão de muita credibilidade, e para ser distribuído em todo o Estado de São Paulo, para que os municípios façam esse folheto
chegar em todos os lares, eu acredito que ele deva ter sido bastante estudado e ter, inclusive, passado por técnicos da área, né? Com estudo sobre a leishmaniose. E eu, particularmente, eu vou votar contra a moção de repúdio, porque eu entendo que a moção de repúdio são para casos manifestamente equivocados, ou errados, ou atos que violem leis. E eu não vejo isso nesse panfleto. Essa é a minha opinião. Mesmo porque ele não fala sobre a leishmaniose de uma forma geral. Ele fala sobre a leishmaniose visceral, que é aquela que em nosso município já atacou, registrado e comprovadamente, 18 pessoas. E também ele usa a palavra que o Ministério da Saúde não recomenda o tratamento, devendo ser eutanasiado. Então ele não recomenda o tratamento, ele não quer dizer que não pode fazer o tratamento. O Estado não está falando que não pode fazer o tratamento. Ele não recomenda, nos casos da leishmaniose visceral, que é aquela que agride com muita força o ser humano. Então, eu acho que o panfleto deve ser sim distribuído em todo o Estado de São Paulo, como a SUSEM e o governo do Estado de São Paulo lançaram seus carimbos aqui, e cada um, lógico, tem o livre-arbítrio para fazer ou não o tratamento. E aqui no município também, fazendo o tratamento, assinar o termo de responsabilidade. Eu não vejo, assim, a gravidade necessária para uma moção de repúdio nesse caso. Por isso, eu só estou justificando o meu voto, que se trata de leishmaniose visceral, e não está falando que tem que eutanasiar. Não recomendando o tratamento só. É uma opinião. Cada pessoa proprietária do seu animal é que deve se responsabilizar pelo que faz. Assina ali o termo, compromisso de tratar e trata. Se não assinar, o governo ou o médico que acompanha o cachorro é que deve tomar a decisão. Essa é a minha opinião. Com a palavra, vereadora Denilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Essa moção se deu porque no folheto nem tem a data de quando foi confeccionado esse, para mim é um simples folheto que o governo deve estar equivocado. Então, como não tem a data, que pode ter sido antes de 2014, existe a portaria do MAPA, onde diz sobre o tratamento da leishmaniose em cães. Então, aqui ele fala: já para os cães, o Ministério da Saúde não recomenda um tratamento, devendo ser eutanasiado. Para um bom entendedor, isso aqui basta. Ele já está dizendo: se eu não recomendo, que se faça eutanásia. Ele está sendo contra o que diz a própria portaria do MAPA. Eu não sei de que data que é isso, pode ter sido anterior à própria portaria. Tem sim um equívoco aqui por parte da SUSEM, se foi ela que fez isso, está totalmente equivocada. Por isso tem essa moção de repúdio, por um erro gravíssimo que o próprio governo do Estado está cometendo. A moção continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ivair. Eu fui surpreendido com a moção, e assim, a questão é justamente aquela que nós já estamos enfrentando aqui na Câmara, onde nós pedimos a viabilidade de um estudo por técnicos competentes para nos mostrar realmente aquilo que nós não temos um conhecimento amplo. Quanto a essa questão do Ministério da Saúde, tem uma atualização aqui de 12 de junho de 2018, no qual continua essa orientação da eutanásia. Está no site do Ministério da Saúde também. Então, eu acho assim que hoje ainda necessito desse estudo para tomar um posicionamento de ser contra, ser a favor, até porque, como foi levantado, hoje nós temos 18 casos da leishmaniose em humanos em nosso município, e hoje me foge a quantidade de animais que estão com a doença.
E o que me preocupa também é algumas orientações que estão sendo feitas via internet, de que não leve o seu animal para fazer o exame de leishmaniose. Você não é obrigado, você não precisa fazer, você não tem que fazer, não leve isso, não faça aquilo. Eu acho que isso é uma omissão. Então, dentro dessa repercussão, eu fico com essa preocupação também. Porque essa orientação que está sendo dada aí em Facebook, em algumas páginas, eu acho que ela é contraditória. Porque eu acho, se tem o tratamento, pode ser feito. O Ministério, ele não, aqui a lei, ela não diz assim, você tem que sacrificar. Sacrifique. Mas ele orienta. Ele orienta e como aqui diz aqui ele não recomenda o tratamento, porque nesse mesmo estudo que eles têm aqui, de junho agora, 12 de junho de 2018, eles dizem que leva a óbito 90% dos casos. Então, assim, eu não voto na moção também, não sou a favor, né, mas não voto na moção hoje, porque pela falta do estudo técnico no qual essa Câmara já pediu, e nós necessitamos até mesmo para nos orientar como legisladores daquilo que nós devemos fazer. Então, esse é meu posicionamento. Eu entendo o posicionamento do Adenilton também. Só que hoje, dentro disso, dentro daquilo que eu estudei, que eu vi, eu sei que muitos dizem, você é contra, você é a favor, esse é contra, esse é isso, esse é aquilo, aquilo outro. A questão não é essa. A questão é que, como eu disse anteriormente, ele não recomenda. Não recomendável é você dizer assim, eu não recomendo que você faça isso. Agora você tem seu direito de fazer. A decisão é sua. Eu não oriento. Não orienta a fazer. Ele não está orientando a você tratar, mas a decisão é sua. Então, cabe a cada pessoa ter a sua decisão coerente e sabendo também da responsabilidade que cada pessoa tem pela decisão tomada. Então, eu fico nessa situação. Se fosse posteriormente essa moção, posteriormente a esse estudo que nos será apresentado, eu poderia até ter uma decisão mais formada sobre o assunto, mas hoje eu ainda não tenho. Senhor presidente? Com a palavra o vereador Adenilton. Bom, primeiro que esse folheto não é uma lei. Segundo que moção também não é lei. O que contradiz aqui é a própria portaria do governo federal. O próprio governo, ele fala, para muitos leigos, quando ele fala não recomenda, eles já acham o quê? Vossa Senhoria, nobre vereador Evair, o senhor é um bacharel em direito. Aqui, quando você lê, você entende. Será que muitos leigos entenderão se nós não tivermos uma pessoa para passar para o cidadão que realmente ele tem o tratamento? Ou somente ele lendo aqui, ele vai entender? Assim, só deixando claro que na reunião com a Tânia aqui também, ela falou que hoje é orientado às pessoas, que elas têm o direito ao tratamento. Então, eu acho que quando esse cartaz, quando isso está chegando nas pessoas, eu acho que, eu penso, porque eu não vi ainda, não chegou na minha casa essa orientação, não chegou nada disso na minha casa, eu penso que dentro disso já deve vir uma orientação também, que a pessoa tem o direito. E assim, o caso do entendimento é esse, não recomenda. Então é o que está na lei, não recomenda. Agora, a questão do esclarecimento da letra, aí eu acho que cabe à prefeitura ou até mesmo o pessoal do CCZ, da saúde, da COVEP orientar. Então, eu entendo o Adenilton, mas é como eu falei anteriormente, eu fico hoje nesse posicionamento. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Mais uma colocação que eu vou fazer é que o entendimento, ele pertence a cada pessoa que lê, certo? O entendimento meu é um, do Evair é outro, do Adenilton é outro. Só que eu, sem ter conhecimento muito profundo sobre uma causa, eu jamais vou falar, ou argumentar, ou justificar
como argumentou o Adenilton, que o governo do estado de São Paulo está errado, que a SUSEM está errada. Eu acho que é meio forte falar que o governo do estado de São Paulo está errado, a SUSEM está errada, lançando isso aqui no estado todo. Então eu prefiro continuar tendo um enorme medo dessa leishmaniose visceral e acreditando que aquele que quer tratar o seu cachorro, ele vai tratar, pois ele vai ter o tratamento da leishmaniose disponibilizado pelos médicos aí, pelos veterinários. Então, não vai ser um extermínio de cães, de forma alguma. É uma recomendação, cada um trata a sua, cada um tem seu entendimento, e eu não, de forma alguma, vou contra, nesta altura, a SUSEM, que é um órgão tão confiável, e o governo do estado de São Paulo. Mesmo porque, como eu falei para o Adenilton, eu estou tomando conhecimento dessa moção agora, e também do folheto, porque em minha residência também não foi entregue. Então pode ser que seja entregue aí, a gente vai atrás de quando é que foi impresso esse material, que eu acredito também que foi impresso recentemente. Ninguém vai distribuir agora em 2018 um material de 2014. Eu acho que para se soltar na rua tem que ter responsabilidade e se imprimir recentemente, tanto é que deve ter chego aqui no nosso município nesses dias para serem entregues. Então, só justificando, eu acho que o governo e a SUSEM não estão errados, não tem que prevenir mesmo, porque é melhor prevenir do que remediar. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador proponente. Hoje, qual seria a prevenção total ou até mesmo a erradicação da leishmaniose? Matando o transmissor. Quem é o transmissor? Palha. O popular mosquito palha ou flebótomo. Então, o que deveria, sim, era tentar acabar com o mosquito, pulverizando. Agora, se tem dinheiro ou não, eu não sei. Agora, teria que pulverizar, teria que acabar ou extinguir ou exterminar esse mosquito, não os cães. Com a palavra a vereadora Brasília. Boa noite aos amigos da mesa, o público presente. Eu não tenho linha de dúvida nessa leishmaniose visceral. Desde que, se viesse só com esse carimbo do governador do estado, eu poderia até ter uma dúvida, dizer não. Às vezes estão aqui meio equivocando o folheto. Mas esse folheto, antes dele ir para o estado, primeiro ele vai passar pela aprovação da SUSEM. A SUSEM é o maior órgão do Brasil para mexer com essas doenças contagiosas, como a febre amarela e outros, né, que estão aí matando no Brasil inteiro. Então, se eles estão aqui recomendando essa eutanásia, é porque a gente já tem mais ou menos a certeza, de uma reunião que nós tivemos aqui, que 90% desses cães que têm a leishmaniose visceral, não é só a do pelo, ele está nas vísceras, quando ele chega aí, é uma fase terminal. Então, eles estão dizendo assim, realizar a eutanásia, eles estão aconselhando, dando um aconselhamento aqui no caso. Chegou a SUSEM, ponto final. Você quer coleta de sangue, é coleta de pelo, é coleta de urina, é como um monte de coleta do animal para poder você chegar nesse consenso de que o animal seria uma vítima de morrer porque não tem cura. Quando eu disse aqui que ele continua mesmo tratando, tomando toda a medicação, ele continua hospedeiro, então a gente já sabe que é uma coisa muito tremenda. Então a gente tem dó, sim, você tem, eu já não tenho um animal porque eu tenho um coração maior do que eu. Então eu acho assim, todo mundo estima o animal que tem, lógico, quem que quer matar um animal de estimação? Ninguém. E as crianças principalmente, que eles se pegam tanto, que esses dias eu vi aí no Face um cachorro que desapareceu, que está uma loucura, né? Então as crianças sofrem muito com isso. Mas você tem um animal doente, com a doença já computada aqui pela SUSEM, que é uma doença que não tem cura. Então não é que eu esteja contra a moção, não conhecia ela, que ela fosse sair hoje aqui, por essa causa, mas eu ainda fico com a SUSEM, porque eu conheço o trabalho da SUSEM, trabalhei muitos anos lado a lado com eles, e eu acredito que eles não iam fazer um papel aleatório assim, para dar esse aconselhamento tão errado, né? Mesmo com muita pena, com muita dó, mas infelizmente eu fico com a SUSEM, porque é um órgão confiável, que a gente acredita que conhece o trabalho deles. Obrigado. Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Adenilton. Eu gostaria de saber, nobre vereadora, a senhora que pertence ao Conselho de Saúde, se foi passado para a senhora ou foi passado pelo Conselho de distribuição desse folheto. Necessidade do Conselho de Saúde passar isso daqui, porque é uma coisa que já vem diagnosticado, é uma SUSEM que está mexendo com isso aqui, não é só o município de Presidente Epitácio, é no estado inteiro. Quer dizer que então, se não se atearam para tomar essa providência, nós temos aí a doutora Tânia que já veio, explicou, trouxe os animais, passou o vídeo, viu a situação em que fica o animal. Eu acho que aqui não passou pelo Conselho, porque esse laboratório é um laboratório sem dúvida de que é o caminho que deve tomar. Agora a pessoa vai obedecer ou não. Se eu tiver meu cachorro, eu vou tratar. Eu acho que acredito que todos aqui querem tratar, querem medicar. Então eu acredito que eles não passaram pelo Conselho já pela aprovação da SUSEM mesmo, que já é um dos conselhos melhores que nós temos no nosso estado, né? Bom, nobre vereador, então quer dizer que não foi passado pelo Conselho. Foi somente em distribuição para toda a população, haja vista que nem todos receberam. Então, tem algum equívoco aí, e eu acredito que deveria sim ter tido uma reunião para informar pelo menos ao Conselho que seria fornecido aí para a população um folheto informativo ao qual deveria sair daqui do município. Por outro lado, eu pergunto, qual é a informação que o Conselho Municipal de Saúde tem a respeito de folheto falando sobre limpeza, de onde fala aqui sobre manter poda, manter quintais, se está tendo algum tipo de mutirão para isso? Com a palavra, vereador Marlon. Não, eu só não entendi a pergunta. Ela foi dirigida para Brasília, mas eu só posso responder assim. Primeira coisa é uma situação, folheto de recolhimento de galhada, de entulho, fazendo mutirão, agora alugou 2 máquinas para está fazendo, isso aí está fazendo. Folheto de data de retirada de entulho, de galhada, de como fazer lixo, evitar dengue, evitar mosquito flatófago, sei lá como flebófago, mosquito palha, que seja o flebófago, tudo isso aí está sendo feito. Agora, cada cabeça uma sentença. Se o senhor acha, se o colega acha que deveria passar pelo Conselho, o senhor também é membro do Conselho, né? Não? Então é uma opinião do senhor. Agora, a pessoa tem que passar por Conselho, campanha de vacinação de raiva, campanha de não sei o que do idoso, todas as campanhas que o Estado fazer, teria que passar pelo Conselho para ver se o município aprova as campanhas do Estado. Isso aqui é uma campanha do Estado que veio os panfletos para ser distribuídos no município. É como as outras campanhas do Estado. Agora todas têm que passar pelo Conselho. Campanha de vacinação contra a raiva. Opa, vamos passar pelo Conselho aqui, que essa é uma campanha que nós temos que decidir se no município de Epitácio vai ter ou não. Opa, campanha contra a diabetes. Opa, vamos passar pelo Conselho para ver se o município de Epitácio vai querer aderir a essa campanha estadual. Acho que isso não é competência do Conselho de forma alguma legislar sobre essa matéria. Se vai distribuir ou não o panfleto que veio recomendado pelo governo do Estado de São Paulo. Essa é a minha opinião também. E eu precisava falar só uma coisa, que eu não sei se eu fui adicionado ou não, mas nós fizemos aqui uma comissão para tratar do assunto da lei do colega Adenilton, e nós tínhamos marcado dia 5/11 às 14 horas aqui na Câmara, uma reunião para tratar desse assunto, e enviamos convites para o representante do Ministério Público, representante do Conselho Regional de Veterinária, para pessoal do CCZ, enviamos para várias autoridades, e acabou que depois fomos informados pela mesa administrativa que dia 5 não poderia ser realizado, porque vai ter aqui uma ação do CDHU. Então nós estamos adiando por uma semana, e essa reunião vai ser dia 11/9, aqui na Câmara, às 14 horas. Vamos novamente expedir esses convites a todas as autoridades, e eu precisava de uma informação de alguém que fosse aí membro daquela ONG, como que chama, velho? Me ajuda? Anjos, né? Anjos de Pata, que mantém uma página no Facebook, para que a gente possa também enviar um convite para essa associação, para que ela se faça aqui representar por alguns membros, para que possamos fazer aí uma reunião bastante proveitosa. Então, se alguém tiver contato com a ONG, com essa ONG Anjos de Patas aqui de Epitácio,
que são os defensores, os legítimos defensores aí, nós gostaríamos muito da presença deles, mas eu preciso saber para quem enviar o convite oficialmente, porque eles estão fazendo as suas manifestações na página do Facebook, falando que aqui em Epitácio os vereadores não gostam de animais, não defendem essa causa, generalizando, e às vezes é um ou outro que não vai ser favorável àquilo que eu me propus a fazer. Eu vou fazer, que é presidir essa comissão, e ao final espero que eu tenha conseguido amealhar nesse procedimento bastante informações, para que nós 13 vereadores possamos cada um dar seu voto aí, mas já daí bastante esclarecidos sobre esse assunto que nunca vai ser unanimidade, porque a gente sabe que a gente nunca vai ser unanimidade é burra. Então, o que nós tratamos do assunto com o nível mais elevado possível e forneçamos a todos nós o maior número de informações para que possamos cada um justificar o seu voto daqui para frente, quando se trata desse assunto tão importante que é a leishmaniose visceral e a forma de tratamento dessa doença aí. A moção continua em discussão. Bom, eu só para acrescentar, e essa questão da leishmaniose já virou uma novela aqui, né? E até porque quando a coisa fica muito discutida assim, é porque a gente prova que a gente não tem conhecimento algum. Na realidade, a gente está totalmente perdido, por isso que está sendo montada essa comissão com explicações e toda essa discussão. A questão da moção do vereador Adenilton é explícita já o apoio dele, até porque ele já tem um projeto de lei tramitando nessa casa, defendendo, né, a questão dos animais e contra a eutanásia. Então, a vontade dele, eu não tenho nada para dizer sobre o mérito da moção. O que eu acho equivocado é a forma regimental que foi feita, talvez até por falta de orientação do jurídico da casa. Se fosse eu, até como eu vou usar o mesmo termo usado no panfleto, que é a modo, né, de orientação, né, que eu não estou brigando, estou orientando. Se fosse o autor, eu faria um requerimento primeiro, direcionado primeiro à Secretaria de Saúde, à Secretaria, né, de Assuntos aí epidemiológicos de Epitácio, e também ao governador, à Secretaria Estadual de Saúde, pedindo explicações sobre o teor desse panfleto, se é verídico que eles estão orientando as pessoas a praticarem a eutanásia, porque a parte do repúdio já é eu já tenho certeza que estão fazendo, e eu estou repudiando, e eu represento a população, e a população também repudia. Uma explicação do executivo hoje seria legal, porque eu vejo assim, esse panfleto está vindo cópia, talvez não veja a original, tem original dele, se chegou a pegar o original? Então, bastante gente falando que não recebeu, talvez uma explicação do Viqueias, talvez uma explicação mais técnica da assessoria da prefeitura sobre isso, de quem que recebeu, se foi orientado mesmo pela Secretaria de Estadual, sobre a panfletagem, orientando o que fosse panfletado. Eu, como vereador, eu faria esses dois requerimentos, até porque eu não tenho legitimidade de proibir a eutanásia, e muito menos de falar que ela é o melhor caminho, porque está todo mundo em dúvida, ninguém sabe. Cada um está defendendo, eu vejo, na opinião dos técnicos, cada um defendendo a opinião particular. Até agora eu vejo pouca explicação, como a vereadora Brasília citou esses dias, eu vejo pouca explicação sobre a proliferação dessa doença, sobre o que vai acontecer com as outras pessoas. Eu só vejo o direito do animal, mata ou não mata. E isso vem muito mais além, mas não vamos, né, aprofundar nesse assunto de novo.
Então, a única coisa que eu acho, voltando a dizer, é a elaboração da forma regimental. Eu, no meu lugar, não faria uma moção. Eu faria um requerimento direcionado às duas secretarias, tanto a municipal como a estadual, a origem desses panfletos e de quem que veio a ordem para isso e por que veio. Mas o vereador tem todo o direito de expor da maneira que ele achar melhor e cabível, né? É só um comentário. Continua em discussão a moção. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Denilton. Como é sabido por essa Casa de Leis, nossos requerimentos têm uma data provável de sempre ser respondidas no prazo de 30 dias para o município, haja vista ser um órgão público. E às vezes que nós mandamos para a Secretaria de Saúde do Estado demora no mínimo aí uns 90, 70, 100 dias, ou até mesmo nem mandam a resposta. Por isso que não foi feito esse requerimento. Essa moção, com certeza, os órgãos públicos estarão vendo e eles próprios vão tomar providência em fazê-los. Por isso que eu já fiz direto a moção de repúdio. Continua em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários, por favor, que não se levantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdi a conta aqui. Me ajuda aí. Cadê o Rubinho? O Rubinho não estava aqui, não? Rubinho, olha que você caga, vem aqui, rapaz. Você vai votar também. Você está de pé ou está sentado aí, Rubinho? Vamos fazer de novo. Dá tempo de voltar atrás no voto, hein? Não, na segunda votação. A moção... Cadê a moção? A moção número 027 de 2018 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. Bom, a moção foi aprovada por 8 votos, por maioria. Não havendo mais moções nem requerimento, pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se querem fazer uso dos requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair. Eu quero aproveitar o ensejo da moção e solicitar aqui, diante desse requerimento, informações ao Ministério de Saúde, a Secretaria de Saúde, ao Ministério de Saúde, tanto do Estado como do Governo Federal, para que eles nos enviem o posicionamento atual. Como o Adenilton falou que pode ter sido 2014, eu estou vendo aqui uma portabilidade de 2018, uma posição atual sobre essa questão da leishmaniose visceral, o posicionamento hoje do governo, assim como com laudos técnicos que possam nos auxiliar até mesmo nessa comissão, se possível com a máxima urgência, até informando que nós estamos discutindo esse assunto dentro do município de Presidente Epitácio e nós necessitamos do auxílio do Ministério da Saúde do Estado, do Governo Federal, para a discussão dessa matéria. O requerimento oral do vereador Evair está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para requerimentos orais. Com a palavra o vereador Marlão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento a ser direcionado à
a nova mesa diretora da Câmara, da Santa Casa, na pessoa do seu atual provedor, para que nós, vereadores, sejamos mantidos informados e atualizados dos procedimentos que estão sendo tomados naquele nosocômio após a posse da nova diretoria. Entre os questionamentos que eu vou formular, vou requerer que ele informe se já ocorreu a contratação ou demissão de funcionários seletistas ou de pessoas jurídicas após o dia 23/8, dia que foi realizada a Assembleia Geral que elegeu a nova diretoria. Se já houve alguma reavaliação dos contratos vigentes. Se a atual diretoria já começou a elaborar um plano para o pagamento do 13º dos servidores e outras dívidas, inclusive com o corpo clínico. Se para o cargo de diretora administrativa já foi contratada ou nomeada alguém, e, em caso positivo, se essa contratação ou nomeação onerou os cofres da instituição. Se a atual diretoria pode informar qual a dívida que possui com a Medhad e se a empresa Medhad irá manter o contrato até o final, solicitando que ele mande para nós cópia do contrato vigente com essa empresa. Informe ainda qual foi o valor arrecadado com o pagamento dos irmãos, as mensalidades dos irmãos nos 2 últimos anos, e o que foi feito com essa verba. Solicito ainda a informação se faz parte dos planos da atual diretoria a contratação de um administrador com especialização em saúde hospitalar e se existe a possibilidade da revogação da lei ou do artigo, da cláusula do regimento interno para que não haja mais o pagamento do salário ao provedor, voltando ao estado que era antes. E isso vai proporcionar a geração de uma renda para poder pagar o administrador hospitalar, que sempre defendi. E por fim, que mande para a gente aí uma cópia da ata da Assembleia Geral do dia 23, que constituiu a atual diretoria. Essa ata, lógico, deve ser devidamente registrada em cartório, devidamente documentada e mandada para nós. A justificativa que eu faço é que nós, vereadores, participamos ativamente de todas as reuniões e demais embates sobre a Santa Casa, quando se tratava de trocar de diretoria e essas coisas mais. E a gente não pode agora ficar de fora e acompanhar de muito perto o que está acontecendo. Mesmo porque eu sempre frisei que eu não era contrário e não tinha nada que provasse mau comportamento, mau conduta, mau uso do dinheiro da diretoria anterior e do provedor anterior. Eu sempre lutei para que fosse colocada ali naquele cargo ou um cargo de administrador uma pessoa com alto conhecimento e alta competência para que possamos agora, a partir dessa nova diretoria, fazer um choque de gestão, porque todos nós sabemos que um choque de gestão é bom para tudo quanto é a empresa, inclusive, e eu tinha uma esperança muito grande que para a nossa Santa Casa. Mas não tenho nada contra também o novo provedor, mas espero que aqueles anseios nossos sejam cumpridos, de ter uma pessoa ali especialista no assunto, um administrador hospitalar, porque pelas poucas informações que estão me chegando, já houve a contratação de pessoas sem a dispensa de outros, gerando assim mais contas, né?
E já está havendo alguns atos e algumas atitudes administrativas por parte exclusiva do provedor, sem consulta da atual diretoria. E isso eu só vou saber com a resposta dele, com a resposta documental. Porque de ouvir falar isso, ouvir falar aquilo, a gente não pode sobreviver. Aqui nós estamos numa casa de leis e nós temos que ter o preto no branco. Então, esse requerimento é feito para que ele coloque o preto no branco e nos responda o que está acontecendo. Porque eu acho que o que foi falado talvez não esteja sendo cumprido e a gente corta o mal pela raiz. Então nós não podemos deixar virar uma bola de neve para no fim do ano de novo nós estarmos aqui sendo solicitados a devolução de verba para 13º, pagar a conta de Santa Casa, ver isso, ver aquilo. Acho que nós temos que, nosso dever de fiscalizar deve ser exercido onde há o investimento do dinheiro público. E a justificativa minha, então, nesse sentido, que ele preste as informações para que nós acompanhemos de perto o que está acontecendo e que nós possamos expressar também as nossas opiniões, as nossas vontades, os nossos anseios. É para isso que serve esse ofício, esse requerimento, quer dizer, que eu estou fazendo e conto com a aprovação dos senhores, meus colegas, para que possamos ter acesso a essas informações. O requerimento oral do vereador Marlon de Mello está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para requerimentos orais. Gostaria de fazer outro requerimento. Com a palavra o vereador Marlon. Apesar do acharque aqui do diretor já ameaça. Por favor, como dizia meu avô, se retire daí. Gostaria de fazer um requerimento para a prefeita municipal, para que ela envie a esta Casa de Leis cópias da notificação e dos documentos que acompanharam a notificação que a municipalidade enviou ao JBS. Justificativa. Eu estive acompanhando a prefeita em visita a São Paulo e por estarmos até de carona no carro no veículo oficial, ela parou no JBS e lá ela deixou uma notificação extrajudicial ao grupo JBS, na qual, após vários considerandos, ela faz um pedido final. E hoje, com as mídias sociais, a gente acho que ela notificou em alguma rede social dela, e todos os munícipes, e nós, vereadores, e os interessados, ficamos querendo saber do que se tratou o assunto lá. Então eu acho que essa é uma forma da gente ter também uma resposta oficial do município, do que foi essa notificação, né? E quais foram os documentos que instruíram essa notificação. Isso para que a gente tenha essa resposta oficial aqui na Câmara. Porque extraoficialmente, tanto eu como a vereadora Brasilina que estivemos lá, nós lemos a notificação e, em regra, em linha geral, ela se trata de... Ela está baseada numa lei municipal antiga, de 31 de maio de 1972, que autorizou o município de Presidente Epitácio, a prefeitura, na época, a transferir a posse e a doação com encargos de uma gleba de terras de 45 alqueires paulistas, localizada no Distrito Industrial de Presidente Epitácio, o objeto da matrícula 858, ao frigorífico, que na época era União. Ela junta todos os documentos relacionados a isso. Nos termos do artigo 4º dessa lei, fala lá que, onde estabelece a retrocessão do imóvel, em caso de retrocessão seria pegar de volta a cessão. Mora justificada da conclusão das obras na época da implantação da indústria, mudança de destinação do imóvel e C, paralisação injustificada das atividades da indústria por tempo superior a 1 ano. Então, baseado nessa paralisação, é que eu vejo que ela está notificando a empresa para informar se tem, e também de uma forma oficial, né? Se tem interesse em continuar, se tem interesse em alugar, se tem interesse em fechar, e diante dessa paralisação por 1 ano, solicitando a devolução desse bem
com as devidas benfeitorias ao município, que daí de posse desse bem poderia fazer aí um procedimento licitatório legal, uma cessão de uso, um chamamento público, alguma coisa nesse sentido, para oferecer aquela belíssima planta a outro interessado. Então é isso que foi feito no JBS, é isso que nós temos que, quando formos questionados, podemos prestar de informação ao morador de Epitácio e à pessoa interessada, e que estamos requerendo agora que venha de forma oficial, para que tenhamos também aí nos arquivos dessa Casa de Lei toda essa documentação que embasou essa notificação extrajudicial que foi feita nessa último dia 31 lá em São Paulo junto ao JBS. Então esse é o outro requerimento oral que eu formulo e solicito aos meus pares a aprovação. O requerimento oral do vereador Marlon de Mello está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, eu quero se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para requerimentos orais. Nenhum vereador mais? Passo então ao pequeno expediente. Peço ao senhor secretário que promova a leitura das indicações. Indicação número 317 de 2018. Indicação a ser encaminhada à excelentíssima senhora Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da mesma que determine ao setor competente conceder descontos nos juros e multas referentes a tributos atrasados como IPTU, ISSQN e taxas, permitindo assim que os cidadãos fiquem em dia com suas obrigações e a prefeitura arrecada mais recursos. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Indicação número 318 de 2018. Indicação a ser encaminhada à excelentíssima senhora Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da mesma que determine ao setor competente passar máquina motoniveladora, Patrol, nas quadras 34 a 41 da rua Jerônimo Ribeiro, quadra 40 da rua João Pessoa, rua Joaquim Coelho Pinto, esquina com as ruas João Pessoa, Guanabara e Rio de Janeiro, rua Nidroaldo Moraes Marinho e rua Gaudêncio Gomes, localizados no bairro Jardim Real 2, a pedido dos moradores do bairro. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação número 319 de 2018. Indicação a ser encaminhada à excelentíssima senhora Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da mesma que determine ao setor competente instalar cobertura de policarbonato em frente ao Centro de Saúde 2, localizado na Rua São Paulo. Tendo em vista, os pacientes ficam expostos ao tempo na espera para tirar guias de consulta e agendamentos. Edson Pereira Jardim da Rocha, Edson Cachorrão, vereador proponente. Indicação número 320 de 2018. Indicação a ser encaminhada à excelentíssima senhora Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da mesma que determine ao setor competente instalar placas de sinalização para redução de velocidade, redutores de velocidade, taxa refletiva, olho de gato e pintura das faixas de pedestres em frente à Escola Pública Municipal MFEI Américo Macário Ribeiro, localizado na Vila Tibiriçá, a pedido dos pais de alunos e munícipes que trafegam pelo local. Marlon de Mello, vereador proponente. Indicação número 321 de 2018.
Indicação a ser encaminhada à excelentíssima senhora Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da mesma que determine ao setor competente instalar telas de proteção na parte da frente e nos fundos do antigo escritório Bacia do Prato, localizado na Vila Tibiriçá, a pedido dos munícipes epitacianos para a conservação do mencionado local. Marlan de Melo, vereador proponente. Juninho. Pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se querem fazer uso da palavra livre. Não? Nada? Lembrando aos senhores vereadores e vereadoras que a próxima sessão será segunda-feira, no dia 10. Tá? Queria agradecer aí a presença de todos e todas, né? Tem mulher na plateia. Agradecer aí principalmente, em especial, aos representantes do Poder Executivo, a Bel e ao Marcelo, que estão aí representando, né, a prefeita e acompanhando os trabalhos legislativos, e o Sorge, bom, todo mundo, a imprensa local e o público presente. Queria desejar uma boa semana para todos, que vão com Deus, declaro a sessão encerrada.